Tudo bem? Você está com o professor Márcio Antônio Rocha e vamos comentar as imunidades. Você já sabe que as limitações constitucionais ao poder tributar são formadas por dois grandes blocos: os princípios constitucionais tributários, pauta de uma outra pílula, e as imunidades. Sempre lembrando que, embora sejam limitações constitucionais ao poder tributar, portanto, são limitações postas pela própria Constituição Federal, há uma espécie de norma infraconstitucional que tem a função de disciplinar, de regular essas limitações, sejam os princípios, sejam as imunidades, que é a lei complementar. Então, a única norma infraconstitucional que pode entrar nessa seara, no sentido de regular, no sentido de disciplinar as limitações constitucionais ao poder tributar, é a lei complementar na forma do artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal. Vamos ver, portanto, as imunidades. Detalhezinho. Jovial professor Márcio Antônio Rocha, qual é a diferença entre imunidade e isenção? Repare, a imunidade é uma forma de não incidência. Uma não incidência significa que aquele fato patrimonial, aquele fato econômico, sequer será fato gerador. Então, repare, uma coisa é você ser proprietário de um veículo automotor. Isso é, antes de tudo, um fato patrimonial. Beleza. Mas também será fato gerador do IPVA. Isso se você for proprietário de um veículo automotor. Outra coisa, já antecipando um pouquinho, é se o município for proprietário de um veículo automotor. Continuará sendo um fato patrimonial, mas, em face da imunidade que veremos daqui a pouquinho, que é a imunidade recíproca, um ente não podendo cobrar impostos sobre patrimônio, rendas e serviços dos demais entes, reciprocidade nessa não incidência. Então, isso faz com que aquele fato continue sendo fato patrimonial, o município, como proprietário de um veículo automotor, mas não será fato gerador, porque a imunidade é uma forma de não incidência. Se é não incidência, aquele fato sequer será fato gerador. Além disso, a imunidade é, título do nosso tema, uma limitação ao poder tributar. Já na isenção ocorre um pouquinho diferente, de acordo com a construção, não da Constituição Federal, mas do Código Tributário Nacional. Na isenção, em tese, ocorre o fato gerador. Em tese, surge a obrigação tributária para o sujeito passivo. Então, ocorreu o fato gerador, surgiu a obrigação. O passo seguinte da fazenda seria efetuar o lançamento tributário, formalizar o crédito dela, constituir o direito dela, que é o crédito tributário. Esse seria o passo normal. Mas numa situação de isenção, ocorre o fato gerador, surge a obrigação tributária, mas a fazenda fica impedida de efetuar o lançamento tributário. A isenção, portanto, impede que a fazenda constitua o crédito tributário, que a fazenda formalize o direito dela. Então, na imunidade, é uma limitação ao poder tributar, sequer ocorre fato gerador. Na isenção, ocorre fato gerador, mas a fazenda fica impedida de efetuar o lançamento tributário. Além disso, a imunidade está sempre na Constituição Federal. As isenções estão sempre nas leis. Leis ordinárias, se for um tributo reservado à lei ordinária. Lei complementar, se for um tributo reservado à lei complementar. A Constituição até comete duas impropriedades técnicas em duas imunidades em que ela usa a expressão são isentas. Uma, lá no artigo 184, parágrafo 5º, na desapropriação de imóveis para fim de reforma agrária, a expressão usada é são isentas, na verdade é imunidade. E a outra, lá nas contribuições sociais para a Seguridade Social. As entidades beneficentes de assistência social são imunes, e a expressão utilizada na Constituição é a expressão são isentas. Mas o senso comum é que imunidade é a Constituição Federal, isenção na lei de cada ente. Chega-se ao ponto de dizer que essas duas aberrações que eu comentei são realmente imunidades e não isenções. Beleza?
Então vamos lá. O que temos aqui? Muito bem. Na tela, a imunidade recíproca. Artigo 150 da Constituição, inciso 6º, a linha A. Deixa eu colocar aqui para você. 150, inciso 6º, na sua alínea A. É aquela imunidade, em nome do federalismo, vivemos na federação, que impede que os entes tributantes cobrem impostos sobre patrimônio, rendas e serviços uns dos outros. Primeiro ponto, todas as imunidades do inciso 6º, e passearemos por ela nos próximos instantes, passearemos por esse inciso 6º nos próximos instantes, passearemos por elas, imunidades, nos próximos instantes, todas elas são imunidades para imposto. Todas. Apenas para espécie impostos. E em algumas delas, no caso da imunidade recíproca, sequer é uma imunidade para quaisquer impostos. Apenas para impostos sobre o patrimônio, rendas e serviços uns dos outros. Patrimônio, como o ITR, o IPVA, o IPTU. Renda, como imposto de renda. E serviços, como o ISS ou até mesmo o ICMS. O ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, mas que o S significa Serviço de Transporte Intermunicipal e Interestadual e Serviços de Comunicações. Ok? Então, primeiro ponto, somente para impostos, e no caso da imunidade recíproca, sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Essa imunidade, ela é incondicionada na forma da linha A. Considera-se que a linha A diz respeito à chamada administração direta. Então, quando você está diante da administração direta, é um imóvel ocupado pelo Ministério, imunidade do IPTU, é um automóvel da Secretaria de Educação do município, imunidade do IPVA. É incondicionada. Portanto, mesmo que aquele imóvel esteja fechado, que não esteja relacionado à sua finalidade essencial, imunidade. Essa imunidade da administração direta, é bom que se faça a distinção, ela contempla os entes apenas nas situações em que eles sejam contribuintes de direito e não contribuintes de fato. Ora, isso aqui nos remete àquela classificação de impostos em impostos diretos e impostos indiretos. Imposto direto, quem arca com o ônus do tributo é o próprio contribuinte, contribuinte legal, contribuinte de direito. Já no imposto indireto, em vez de o contribuinte legal, o contribuinte de direito arcar, há uma transferência desse ônus para o chamado contribuinte de fato. É o caso do ICMS, é o caso do IPI. Então, um exemplo aqui muito claro para você, no caso do ICMS. Você vai no supermercado e compra uma mercadoria, o contribuinte legal, o contribuinte de direito do ICMS é o supermercado. Ele que está vendendo a mercadoria, ele que está fazendo circular a mercadoria. E você, nobre adquirente, é chamado de contribuinte de fato, porque aquela empresa, quando vende a mercadoria para você, ela já transfere para você o ônus do ICMS. Quando você compra a mercadoria, você paga pela mercadoria e paga também pelo ICMS. Na verdade, aquele supermercado, quando ele recolhe o ICMS, ele é mero recolhedor, digamos assim. Porque quem arcou mesmo foi você. Ele está recolhendo, afinal de contas, ele é o contribuinte legal. A guia de recolhimento vai em nome dele. O valor do ICMS está lá, mas quem arcou com isso foi você. É o chamado fenômeno da repercussão econômica, que caracteriza os impostos indiretos. O contribuinte legal é um, mas o valor vai repercutir economicamente, vai repercutir financeiramente para o outro, o contribuinte de fato. Por que eu fiz esses parênteses? Para você entender isso aqui. Quando o município adquire um automóvel, por exemplo, o contribuinte legal do ICMS é a concessionária que está vendendo o automóvel. O município é apenas contribuinte de fato. Não haverá imunidade recíproca. O ICMS vai estar lá embutido
no valor da nota fiscal ali daquele automóvel. Por quê? Porque o contribuinte legal do ICMS, nesse caso, não é o município. O contribuinte legal do ICMS é a concessionária. Então, ela é contribuinte legal, o município, nesse caso, é apenas contribuinte de fato. Não há imunidade. Agora, poderíamos cogitar naquela situação em que o município, ele é que estivesse vendendo algo. Aí sim, ele poderia ser contribuinte de direito do ICMS. Joia? Agora, se na linha A temos a chamada administração direta, o parágrafo 2º estende essa imunidade recíproca para 2 integrantes da chamada administração indireta, as autarquias e fundações. Só que nesse caso, diferentemente do que ocorre na linha A, lembre que na linha A imunidade era incondicionada. No parágrafo 2º, quando há uma extensão da imunidade recíproca para elementos da administração indireta, fundações e autarquias, nesse caso, a imunidade passa a ser condicionada. É só para impostos sobre patrimônio, rendas e serviços vinculados às finalidades essenciais dessas figuras, fundações e autarquias, ou decorrentes das finalidades essenciais dessas figuras. Então, imposto de renda decorrente da atividade dessas figuras. Então, perceba, imunidade recíproca para administração direta, linear, incondicionada. Já no parágrafo 2º, quando se estende para essas entidades da administração indireta, fundações e autarquias, aí a imunidade recíproca é condicionada. Tem que haver o vínculo com a finalidade essencial. Note que o parágrafo 2º citou fundações e autarquias. Não citou empresas públicas, como no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, como no caso da Infraero, e Sociedade de Economia Mista. Ora, que é de bom tom que não tenha citado, porque na pílula introdutória eu comentei para você que empresas públicas e sociedade de economia mista não podem desfrutar de privilégio fiscal que não seja extensivo ao do setor privado. Artigo 173, parágrafo 2º da Constituição. Mas eu também alertei, cheguei a dizer para você, que existe uma farta jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando essas empresas públicas e sociedade de economia mista prestam serviços públicos exclusivos e obrigatórios do Estado, serviços públicos monopólio do Estado, que elas têm direito à imunidade recíproca. Então, está aqui algumas decisões, uma envolvendo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, outra envolvendo a Infraero. Esse caso da Infraero foi até IPTU no município de Salvador, e também para a Sociedade de Economia Mista. Então, vamos lá. Fechando. A imunidade recíproca é para quem? Administração direta, na linha A. Autarquias e fundações, portanto, integrantes da administração indireta, no parágrafo 2º, só que nesse caso, a imunidade é condicionada. Tem que haver o vínculo com a finalidade essencial. E, no que diz respeito a empresas públicas e sociedade de economia mista, a princípio, não tem privilégio fiscal. 173, parágrafo 2º. Quando estiver desenvolvendo, portanto, atividade econômica. É o caso de um banco, não tem privilégio fiscal. Ok? Agora, quando for uma empresa pública, quando for uma sociedade de economia mista, prestando um serviço público exclusivo obrigatório do Estado, prestando um serviço público monopólio do Estado, imunidade recíproca. Fechou? Valeu, vamos seguir. Opa! No mesmo artigo 150, no mesmo inciso 6º, aquele que é para impostos, na linha B de bola, aparece a imunidade religiosa, a imunidade dos templos de qualquer culto. Insisto que, com base no inciso 6º, todas as imunidades que estão nesse dispositivo, inciso 6º, são para espécie impostos. Muita questão de prova coloca, a igreja é imune à taxa de coleta domiciliar de lixo. Não, não, não. A imunidade é só para impostos. Essa imunidade tem a natureza subjetiva, porque não é a imunidade que tenha como requisito para a sua concessão um objeto, uma coisa, e sim a pessoa. Qual é a pessoa? A igreja, o templo de qualquer culto. Imunidade subjetiva. De acordo com o parágrafo 4º desse artigo 150, essa imunidade
da linha B de bola, imunidade dos tempos de qualquer culto, assim como a imunidade da linha C, sindicato dos trabalhadores, entidade de assistência social sem fins lucrativos, entidade de educação sem fins lucrativos e partidos políticos. O parágrafo 4º diz que essas duas imunidades, as linhas B e C, também são imunidades para impostos sobre patrimônio, rendas e serviços vinculados ou decorrentes das finalidades essenciais. Cuidado com isso. Parágrafo 4º aí no artigo 150. Muito bem. A imunidade, ela é ampla, né? Ela contempla, ampla até no sentido maior do que eu coloquei aqui. Contempla quaisquer convicções religiosas, quaisquer, inclusive a sua, inclusive a minha, exceto aquela que o Poder Judiciário tenha julgado como seita criminosa. Tirando isso, qualquer convicção religiosa está abarcada por essa imunidade. Residência do ministro religioso, do líder religioso, sim, sim, sim. Cemitérios em que haja uma realização de cultos vinculados àquela convicção religiosa, sim. Existem julgados do Supremo Tribunal Federal que o cemitério particular, o cemitério que não tem vínculo com igreja alguma, o cemitério não pode alegar que naquela celebração, né, do velório, em que há um culto, ou quando as pessoas se debruçam, se ajoelham, se aproximam dos túmulos e fazem uma oração. Aí o Supremo disse não, nesse caso não dá para dizer que aí tem um vínculo com a atividade religiosa. Agora, quando o cemitério fizer parte da própria convicção religiosa, quer dizer, ele é de uma igreja e faz parte, é uma extensão da religiosidade daquela convicção, aí tudo bem. Maçonaria, o Supremo disse não, ou seja, por mais que a atividade possa ser considerada como nobre, mas o Supremo entende que ali não há realização de cultos religiosos. Com relação ao parágrafo 4º, já que ele diz que é para impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados ou decorrentes das finalidades essenciais, o Supremo tem um clássico sobre imóveis alugados. E aí ele diz, olha, mesmo quando o imóvel for alugado, se essas entidades provarem que o valor arrecadado está sendo destinado para a finalidade essencial, está dentro do parágrafo 4º. Ok? O único limite que o Supremo dá a esse tipo de colocação, isso vale tanto para a linha B, como para aquela galera da linha C, sindicatos, partidos políticos, entidade de assistência social sem fins lucrativos, entidade de educação sem fins lucrativos, o limite que o Supremo dá e há decisões nesse sentido, desde que não haja um atentado à livre concorrência, né? Ou a igreja vai e abre um supermercado, mesmo que ela prove que todo o valor arrecadado do supermercado está sendo destinado à finalidade essencial, ali, aquele supermercado está concorrendo com o supermercado do seu Zé, do outro lado da esquina. Aí, nesse caso, haveria um choque, né, à livre concorrência. Muito bem. A imunidade da linha C, continuamos no 150, inciso 6º, aquele que é apenas para impostos, a linha C. Tem uma galera aqui, né? Na linha C você tem, vou colocar aqui nesse lado de cá, você tem partidos políticos, inclusive suas fundações, sindicatos, mas apenas os sindicatos dos trabalhadores, e entidades de assistência social e de educação sem fins lucrativos. É a galera dessa alínea C do artigo 150, inciso 6º. E essa linha C também se submete ao parágrafo 4º, ou seja, essa imunidade é para impostos sobre patrimônio, rendas e serviços vinculados ou decorrentes das finalidades essenciais. E no caso de entidades de assistência social e de educação sem fins lucrativos, na forma da lei, né? Então vem a lei, e essa lei só pode ser lei complementar, já sabemos disso, vem a lei e diz quais são os requisitos para que uma pessoa possa se encaixar como sem fins lucrativos. Se quiser dar uma olhada nisso, dá um pulinho lá no artigo 14 do CTN. Ele coloca, tem lá 3 incisos, colocando os requisitos
para a entidade ser considerada como sem fins lucrativos. Ok? Muito bem. O que temos aqui? Súmula 730 do Supremo. Entidades fechadas de previdência privada. Essa súmula é interessantíssima, é um clássico em provas. Primeiro, que não é para qualquer entidade de previdência. Entidade de previdência privada fechada. O que é uma entidade de previdência privada fechada? É aquela da qual só poderão participar aquelas pessoas que façam parte daquele grupo. Opa, só pode participar quem faz parte dessa associação. Só pode participar aquelas pessoas que trabalham nessa empresa. É diferente de entidade de previdência privada aberta em qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa pode ingressar. Pois bem, o Supremo diz que entidade de previdência privada fechada, que não cobra nada do beneficiário, o beneficiário, portanto, só faz ter o benefício sem ter contribuído e sem estar contribuindo com nada. Não é aquela situação em que a empresa entra com a parte e o empregado entra com outra. Não, o empregado não entra com nada, o beneficiário não entra com nada, só faz ter o benefício sem contribuir. Pois bem, o Supremo entende que, nesse caso, essa entidade privada de previdência fechada, entidade fechada de previdência privada, ou vamos organizar entidade fechada de previdência privada, se equipara à entidade de assistência social sem fins lucrativos e, com isso, faz jus à imunidade do artigo 150, inciso 6º, a linha C. Ok? Muito bem. Súmula, um clássico também. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no 150, 6º, a linha C, essa que estamos apreciando, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Joia? Lembre que isso tem muito a ver com aquele parágrafo 4º, né? Vínculo com a finalidade essencial. Nesse caso, o Supremo faz uma extensão, né? O aluguel não tem vínculo, mas se o valor está sendo aplicado na finalidade essencial, está valendo. Joia? Imunidade cultural. O mesmo artigo 150. O mesmo inciso 6º, aquele que apenas para impostos. Na linha D de dado, é a imunidade dos livros, jornais, revistas e do papel destinado à impressão de livros, jornais e revistas. Essa imunidade, diferentemente das anteriores, ela é uma imunidade objetiva. Portanto, ela não é imunidade subjetiva. Por que ela é uma imunidade objetiva? Porque o critério para a sua concessão não reside na pessoa, não reside no sujeito, por isso que ela não é subjetiva. O critério para a sua concessão reside na coisa, no bem. É o livro que é imune e não a livraria. Captou? É a revista que é imune e não a editora. Uma livraria, quando vende caneta, recolhe ICMS. Não é imune. Mas o livro, esse sim é imune. Então, quando a indústria gráfica, a editora produz um livro, imunidade para o IPI. Vendeu o livro para a livraria, imunidade de ICMS. A livraria vendeu o livro para você, imunidade de ICMS. Então, essa imunidade, outro detalhe, é apenas para impostos que incidiriam diretamente sobre a coisa. Apenas para impostos, portanto, que incidiriam diretamente sobre o livro, sobre o jornal, sobre os periódicos, revistas, ou ainda sobre o papel destinado à impressão dos livros, jornais, periódicos. Ok? Portanto, imunidade para o IPI, para o ICMS, para o II, Imposto de Importação. E para dar um exemplo, para deixar isso claro para você, a livraria não é imune ao IPTU, porque o IPTU não é um imposto que incidiria sobre o livro. Mesmo que a livraria venda apenas livros e que, portanto, toda a renda obtida por ela decorra da venda de livros, ela não é imune ao imposto de renda, mesmo aquela renda toda sendo proveniente da venda de livros. Por quê? Por quê? Porque o imposto de renda não incide diretamente sobre o livro. Essa imunidade, portanto, repito, insisto,
é apenas para impostos que incidiriam diretamente sobre o livro, sobre o jornal, sobre a revista. Joia? Supremo Tribunal Federal. Lista telefônica. Ok. O Supremo considera que ali tem algum conteúdo informativo. Álbum de figurinha, da mesma forma. Aí tem manuais e apostilas técnicas, aquele manual da sua geladeira. Você comprou uma geladeira, vai ler o manual antes de abrir. O manual é imune. Ok? Motivo de uma enorme discussão nos últimos anos no Supremo Tribunal Federal, na doutrina, na jurisprudência em si. A princípio, e durante muitos anos, o Supremo negou a imunidade cultural para livros em formato eletrônico, livros em formato digital. O Supremo entendia que se o texto faz referência a papel, porque realmente queria que fosse o livro no sentido físico. Ah, mas a Constituição é de 88, o Supremo alega que já houve, isso já foi apreciado posteriormente e foi mantida a expressão papel. Pois bem, isso mudou com essa decisão que aqui está, isso mudou e a partir daí o Supremo entende que a imunidade cultural também contempla o livro no formato digital, o livro eletrônico e, até de maneira surpreendente naquela decisão, o Supremo incluiu também o aparelho de leitor de livros, o leitor eletrônico de livros. Não é o seu celular, não é o seu notebook, seu computador, é aquele aparelho que é exclusivo para leitura de livros, né? O leitor eletrônico de livros. Joia? O Supremo estendeu. Aí, a princípio, isso causou uma certa estranheza, mas, poxa, mas esse aparelho, por que o Supremo colocou essa imunidade também para o aparelho leitor de livros? Repare, é como se esse aparelho estivesse substituindo o papel. O papel não é o suporte físico do livro convencional? O aparelho leitor eletrônico de livro é o suporte físico do livro eletrônico. Beleza? Muito bem, vamos seguindo aqui. A mais recente das imunidades do artigo 150, inciso 6º, está na linha E. A imunidade musical. Eu costumo dizer que essa imunidade veio com alguns anos de atraso, porque a intenção era reduzir os custos e, consequentemente, o preço de CDs, de DVDs, fazendo com que eles pudessem competir de uma forma mais razoável com a pirataria. Só que quando essa imunidade veio, lá em 2013, com a emenda 75, já havia até uma certa cultura de não mais se comprar CD, DVD. Naquela época, ali em 2013, já era muito pendrive, hoje nem mais isso, né? Hoje, isso está mais para o download, enfim. Vamos lá, quais são as características aqui? Uma imunidade também que é só para impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, portanto, que não seja nem de autoria brasileira, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. E aí, uma alusão também ao download. Salvo na etapa de replicação industrial de mídias. Antes de comentar esse finalzinho, é bom frisar. A princípio, obras musicais de autores brasileiros. Depois abre-se um pouco. Obras em geral, desde que interpretadas por artistas brasileiros. E no final, repare que talvez a etapa que mais imaginássemos estivesse coberta pela imunidade, que é a replicação. Opa, aqui está a matriz, vamos produzir 5.000 unidades. Você pensaria logo no IPI, no ICMS. A Constituição diz não, nessa etapa não tem imunidade. Qual a intenção disso? Para você não esquecer, beneficiar a Zona Franca de Manaus. Boa parte da indústria fonográfica tem unidades replicadoras de CDs, DVDs
lá na Zona Franca de Manaus. Se essa imunidade contemplasse também essa etapa, o que ocorreria? Essas empresas poderiam sair de lá da Zona Franca de Manaus e poderiam se instalar em qualquer lugar do país. Então, para preservar a Zona Franca de Manaus, essa última etapa ficou de fora. E isso que eu estou falando a você não é mera especulação minha, não. Isso consta na justificativa lá no Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição. Fechou? Muito bem. Vamos ver aqui outras imunidades que não estão no 150, inciso 6º. Imunidades que estão espalhadas pelo texto constitucional. No artigo 153, inciso 3º, temos uma imunidade do IPI nas exportações. Isso é muito comum. Desonerar as exportações, fazer com que nossos produtos, mercadorias e serviços se tornem mais competitivos lá fora. Isso ocorre com o IPI, também ocorre com o ICMS na exportação. Ok? Também ocorre com contribuições sociais e CID, com relação às suas receitas decorrentes de exportações. Artigo 149, parágrafo 2º da Constituição. Muito bem. No artigo 155, portanto, o ICMS também não incide sobre exportações. Isso está no 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B de bola. No 153, parágrafo 4º, temos a imunidade do ITR, é considerada de natureza mista, porque ela é, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva. Ela é objetiva porque ela tenta privilegiar o pequeno proprietário rural, a pessoa. Portanto, ela é subjetiva. E ela é objetiva porque ela também mira na coisa. Tem que ser uma pequena gleba rural. A lei define o que é pequena gleba rural. A lei 9393. Muito bem. E qual é a situação dessa imunidade? O pequeno proprietário rural, aquele que possui uma pequena gleba rural, desde que ele a explore diretamente, então, portanto, ele não pode alugar, não pode arrendar, ele é que tem que estar à frente da exploração. Ele pode até ter empregados, antigamente não podia, houve uma alteração. Antigamente havia a expressão desde que ele a explore a propriedade só ou com a sua família, sua quer dizer dele. Então, era muito restrito, ele não podia ter empregados, mas houve uma alteração e ele já pode ter empregados. Mas um outro requisito é desde que ele não possua outro imóvel. Então, tem que ser uma pequena gleba rural, e a lei define o que é uma pequena gleba rural. Ele tem que estar à frente da exploração, o imóvel não pode estar alugado, arrendado, etc. E ele não pode possuir um outro imóvel. No artigo 155, que diz respeito a impostos estaduais, no parágrafo 3º, temos uma imunidade por exclusão. Para itens como energia elétrica, telecomunicação, serviço de telecomunicação, minerais, combustíveis, só podem incidir 3 impostos: II, IE e ICMS. Portanto, haveria uma imunidade para os demais impostos. Ok? Por isso que é chamada de imunidade por exclusão. Se só podem incidir esses 3 impostos, há uma imunidade para os demais impostos. No artigo 156, temos uma imunidade para o ITBI, no parágrafo 2º. Essa imunidade diz respeito à realização de capital, que eu vou colocar aqui. Também diz respeito à fusão. Também diz respeito à incorporação. Também diz respeito à cisão e à extinção de empresas. Qual é a situação aqui? Toda vez que houver uma transmissão de bem imóvel por ato oneroso entre pessoas que existem, repare que com essas 3 características haveria incidência do ITBI. Transmissão onerosa entre vivos de um bem imóvel. Mas se a transmissão tiver relação com realização de capital, fusão, incorporação, cisão ou extinção da empresa, não haverá incidência do ITBI, desde que a pessoa jurídica adquirente não tenha como atividade preponderante, eu vou apelidar aqui de ramo imobiliário. Então, ela não pode trabalhar com essa questão imobiliária. Aliás, pode até trabalhar, só não pode ser atividade preponderante.
Realização de capital. Você vai ingressar numa empresa, uma sociedade, sua parte no capital, R$ 200.000. Em vez de você entrar com R$ 200.000 em dinheiro, você entregou um imóvel de 200.000. Haveria a incidência do ITBI. Isso está valendo R$ 200.000. Nesse caso, não vai incidir, desde que essa empresa que você está ingressando, essa sociedade na qual você está ingressando, não tenha como atividade preponderante o ramo imobiliário. E o mesmo raciocínio vale para a fusão de duas empresas. Então, o imóvel era da empresa A, se fundiu com a empresa B, formando a empresa C. Então, agora o imóvel é da empresa C. Não incide o ITBI, salvo se essa empresa C tiver atividade preponderante o imobiliário. Mesmo para incorporação, a empresa A incorporou B ao seu próprio patrimônio. O imóvel que era de B, agora é de A. Houve uma transmissão, mas não vai incidir, a não ser que A tenha como atividade preponderante o imobiliário. A mesma coisa para a cisão, o mesmo raciocínio. E no caso da extinção, a empresa foi extinta. O imóvel que era da empresa foi para algum sócio. Se esse imóvel for para um sócio, pessoa jurídica, não incide ITBI, salvo se esse sócio, pessoa jurídica, tiver como atividade preponderante o imobiliário. Agora, se uma empresa é extinta e o imóvel é destinado a um sócio, pessoa física, esqueça essa imunidade. Porque essa imunidade é apenas quando esses imóveis são transferidos para pessoas jurídicas. Ok? Muito bem. No artigo 5º, no inciso 34, a única situação de imunidade que envolve taxas. É aquele dispositivo que diz que a todos é assegurado, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição e o direito de certidão. Fechou? Muito bem. Forte abraço e até a próxima.